Algumas coisas acontecem na nossa vida e que faz com que a gente repense, né, as nossas situações, repense as nossas tomadas de decisões. Eh, e é importante que todos nós, de fato, nos colocamos diante das situações que estão sendo colocadas para serem discutidas. Nós estamos aí com uma situação que envolve o volante Richard, né? Não só ele, né, quando se trata de Cruzeiro, sim, é só ele, quando se trata de Cruzeiro, mas está generalizado no nosso futebol, infelizmente. Eh, houve houve, uma polarização, posso dizer assim, porque muitos jogadores estão sendo descobertos, alguns nomes apenas citados, outros já indiciados e outros apenas ventilados, inclusive jogadores de clubes, eh de grande expressão, clubes importantes, assim como o Cruzeiro, mas o Richard, quando foi citado, não foi porque cometeu tal ato vestindo a camisa do Cruzeiro, né. Esses outros jogadores, que os nomes irão aparecer logo daqui a pouquinho, esses sim são nomes, importantes no nosso cenário e que vai infelizmente afetar de forma muito negativa clubes de grandes massas. A gente espera que tudo acabe da melhor forma possível, né. Mas sobre o Richard, que é o assunto aqui, vai ser um assunto mais rápido até, pelo menos eu espero que seja, às vezes eu começo a falar e não paro mais. O Richard, depois de um pronunciamento do Ronaldo, que eu até quero trazê-lo, né, aqui para vocês na íntegra, o Ronaldo foi muito duro nas suas palavras, né, não poderia ser diferente, não poderia de maneira nenhuma ser diferente, porque esse tipo de ação precisa ser banido do nosso futebol, né. Não pode simplesmente fingir que não vê, fingir que não viu, assim como acontece aqui no nosso país sempre, né, sempre. As coisas acontecem e não só as nossas autoridades, nós também fazemos vistas grossas para muitas coisas, principalmente quando envolve, o nosso sentimento político, né, os nossos políticos de estimação. A gente finge que não está vendo eles fazendo atrocidades passivas de punições seríssimas. Mas enfim, não é este assunto, é só para você pensar um pouquinho a respeito. Ronaldo, abre aspas. Eu não poderia deixar de me posicionar após últimas notícias lamentáveis sobre o envolvimento de atletas em esquemas de manipulação de lances e resultados. Como ex-jogador, acionista de 2 clubes e entusiasta do futebol, é claro que me entristece muito ver a história do esporte ser manchada dessa forma. As atividades fraudulentas de alguns credibilizando os muitos outros sem qualquer envolvimento. A falta de ética, princípios, integridade e, sobretudo, de respeito ao torcedor por parte dos envolvidos, sujando a imagem do futebol como um todo. Esporte esse que mudou a minha vida e muda de muita gente, que é o sonho da garotada que idolatra quem tá lá do alto, quem tem tantos jogador honrando, ou que tem tanto jogador honrando o lugar que chegou, o espaço que ocupa e o seu poder de influência. Por outro lado, é um alívio ver uma operação séria como essa se desdobrando ou se desdobrar na rápida ação dos clubes em apoio às autoridades competentes para afastar quem deve ser afastado, investigar o que deve ser investigado e punir quem deve ser punido em prol do verdadeiro futebol, maior que tudo isso. O jogo limpo, ético, sem manipulação e com total respeito ao que temos de mais valioso, a torcida. Como empresário, não posso também deixar de frisar que o negócio de apostas é uma atividade legalizada cuja indústria, tal qual o esporte, é vítima e não culpada pelos crimes de terceiros que integram esses esquemas. As casas de apostas sofrem, inclusive, grandes prejuízos com as manipulações. O cenário atual, portanto, apesar de bastante infeliz, é uma oportunidade de amadurecimento para toda a cadeia produtiva do nosso futebol e traz importantes reflexões sobre o mercado de apostas esportivas no nosso país. Escancara-se
Hoje, a necessidade de regulamentação do setor, que além de alavancar o mercado bilionário, dificultaria muito a ação de fraudadores, protegendo as casas de apostas e o consumidor, que é o apostador comum, e a dignidade do esporte violentada pelos esquemas de manipulação. É triste, gente. É triste, porque logo na sequência deste pronunciamento do Ronaldo, o competentíssimo Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Richard não veste mais a camisa do Cruzeiro. Um jogador relativamente jovem, tem 28, 29 anos de idade, está no fim de carreira. Não, não está no fim de carreira. Agora que ele se descobriu de fato para o futebol, né? Já jogou em outras equipes importantes do cenário nacional, mas nunca antes em uma equipe que postula a grandeza do Cruzeiro, né? E bem, ele não estava figurando no time do Cruzeiro, ele estava fazendo uma excelente temporada. É um jogador que o torcedor já criara a ele uma confiança muito grande. Era o dono do setor, era um camarada que tinha tudo para poder se distanciar de fato dos demais, se distanciar de fato dos demais, se consolidando já na reta final da sua carreira, infelizmente. Eu não sou favorável ao banimento do esportista, mas eu sou favorável a uma pena pesada, uma pena educativa, mas não branda. E que ele seja penalizado, afastado, esses jogadores todos penalizados e afastados das suas funções, mas que tenham sim o direito de fazer o exercício da mesma no futuro não muito distante assim. Mas também respeito e entendo quem pensa o contrário, quem acha que deve ser banido. Eu sou muito favorável à segunda chance. Eu sou muito favorável que se tenha uma segunda oportunidade na vida, né? E para que essa oportunidade na vida venha, é necessário que se oportunize. Não apenas o Richard, e não estou falando isso porque é jogador do Cruzeiro, não. Eu diria isso para qualquer um outro tipo de atleta, porque eu tive uma segunda chance. Não sou atleta, não, viu, gente? Eu tive uma segunda chance. E é por isso que eu estou aqui, levando até vocês as informações e as minhas opiniões. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, essa chance de vida mesmo, eu não estaria aqui. Então, eu sou o último cara que poderia pensar em não oportunizar ninguém. Eu acho que merecem uma segunda oportunidade. Agora, já no que diz respeito à reincidência, aí não. Aí sim, o camarada, eu entendo que o camarada deva ser banido da prática do esporte, para que assim o nosso futebol continue a ser saudável, tá? Então, infelizmente, o Richard não veste mais a camisa do Cruzeiro. Atualizando você aqui a tabela de classificação, eh, nós temos o Cruzeiro caindo para a sétima colocação, tá? O Cruzeiro caiu para a sétima posição, perdendo posição temporária para Atlético Mineiro e Flamengo, respectivamente. Com isso, o Cruzeiro sai daquela zona ali, né, de classificação de Libertadores, que não é o nosso campeonato, tá, gente? Mas o Cruzeiro sai da zona de classificação de Libertadores e fica ali na sétima colocação, atrás de Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense. Cruzeiro e se encontra neste momento na sétima colocação com um jogo a menos do que essas equipes. O Atlético tem 10, Cruzeiro tem 9. Flamengo tem 9, Atlético Paranaense também tem 9. Então, se o Cruzeiro vence, o Cruzeiro automaticamente ultrapassa todos esses adversários e volta novamente para a tabela confortável, porque está com 5 jogos e enfrenta o lanterna da competição, que ainda não venceu ninguém. Cruzeiro versus América amanhã. Vamos para o Independência buscar um resultado positivo para o time celeste, sem o Richard, mas com a volta do Ramiro e com a dúvida no que diz respeito ao Matheus Vital. Creio eu que dará certo. Cruzeiro vai vencer por 3-1.